ele parte do pressuposto que para ele ser feliz, que é algo interno, ele precisa da validação externa. Olha o perigo, né? Isso é muito perigoso. E aí entra nessa Mas é muito esfera, comum também, né? muito comum. É como, na verdade, é uma fase, é o início de uma fase quase que adolescente que o ser humano vive, que é a formação do ego. Tem tudo a ver com o que o cara fala no livro. Jonathan Haidt fala exatamente, fala, olha, parte do nosso nossa formação, do nosso caminho, da nossa trajetória da felicidade, é quando a gente começa a olhar para o outro, para a validação do outro, a gente começa a trazer de fora, ver o erro dos outros, começa a se comparar, para logo depois eu entender qual é a minha potência, né? Qual que é o meu tamanho, qual que é a minha força. E aí eu começo a fazer um comparativo, né? Sair dessa esfera de que é de validação para um estado um pouquinho mais elevado, que é assim, tá, mas aonde que eu posso trabalhar? Aonde que eu posso servir? O que que eu posso fazer por essas pessoas? Mais do que a mim mesmo, né? E isso continua. Depois eu vou lá para a história do sentido, né? Depois eu vou para uma... Enfim, eu quero agora melhorar tudo isso aqui, eu quero dar um jeito de entregar minha vida em um sacrifício, enfim, é um sacrifício que eu digo, né, do trabalho, o sacro ofício. Então, a gente começa a ver que existe uma trajetória que ele coloca isso como uma propriedade da felicidade, que seria uma propriedade evolutiva. Todo ser humano está, de alguma forma, evoluindo, né? Eu achei isso fantástico também, porque é o estado... Eu fiz uma outra live sobre felicidade há um tempo atrás, Leda, e eu usei aqui, assim, na minha cabeça, ver essa imagem. Sabe, imagina um tubo transparente, gigantesco, né? Gigantesco, onde você está lá dentro, e esse tubo você tem que encher ele de água, que seriam combustíveis para a sua felicidade. Só que no meio do caminho, e você vai, né? Obviamente, você vai junto com o líquido, você vai subindo. A felicidade está lá no topo. Está lá no topo. Você tem que subir, botar muito líquido lá dentro, muito combustível, que eu já digo quais são. Só que no meio do caminho vão ter furos. Vão ter vários furos, né? Que um desses é o que você passou agora. São furos no meio desse caminho, né? Então a gente precisa tampar essa piscina, né? Vamos dizer, esse tubo de ensaio gigante. A gente vai precisar tampar eles, porque, por exemplo, é o estresse, né? É uma traição, é uma desilusão. Desilusão, no caso, não, na verdade seria o contrário, uma ilusão, né? A gente começa a entender que todos esses tipos de agressões que nós sofremos, se elas não forem bem interpretadas, né, e isso é um grande diferencial, elas podem vir a vazar muita coisa que você está colocando lá dentro, né? Então, para eu dar exemplo do que seria esse líquido, eu posso trazer aqui 3 exemplos que estão citados no livro, né? Por exemplo, para Aristóteles, a grande premissa da felicidade seria você ser uma pessoa virtuosa. Os antigos vão muito por aí, né? Eles falam, olha, quanto mais virtude você tiver e colocar essas virtudes em prática, de fato, maior a chance de você atingir um estado de plenitude, de felicidade, né? Para um Jesus, né? Para Jesus, o cristianismo, você deve amar o próximo. E a sua felicidade depende diretamente de você causar felicidade no próximo. Para Nietzsche, né, o filósofo, né, considerado não tão feliz, eu diria, né? Morre amargo, morre triste, né? Mas ele fala umas coisas interessantes. Ele fala, não, é a vontade de potência, né? Ou seja, que eu atinja a máxima do ser humano, que eu atinja os prazeres terrenos e os prazeres espirituais, que eu possa eliminar toda a fraqueza que há em mim, né? E por aí vai. Então, cada um vai dar um tipo de caminho para a felicidade, né? E todos estão nesse livro. Você vai olhar e você vai ver qual que é o seu momento. Porque a gente fica nesses estados evolutivos da felicidade. Então, não tem como você chegar e falar, olha, a felicidade para uma criança pode ser um pirulito. Para um adulto, pode ser virar um mártir, né? Se tornar um mártir, algo gigantesco que mude o curso do seu país, da história do seu país, né? Então, isso tudo pode acontecer, né? Vai depender da potência daquela pessoa, né? E para você descobrir a potência, é tentativa e erro, né? Você vai ter que se entregar e se entregar muito nessa vida. Vai ter que sofrer grandes testes para você entender, não, tá demais, não, ok, tá de menos,
Você vai apanhar muito para o estresse, para as traições, você vai ter que, né, interagir muito, porque grande parte da felicidade ela está ligada com as interações humanas. A gente sabe disso, não precisa nem dizer, mas foi verificado, foi comprovado cientificamente. As pessoas adoram que seja comprovado cientificamente, mas que as interações, principalmente, sobretudo o famigerado casamento, né, ele é ótimo para a felicidade. Isso é sensacional. As pessoas falam hoje em dia, não, mas eu queria mesmo era ser solteiro, que a farra ela é superior ao casamento, né? E a gente sabe, a psiquiatria, na verdade, já sabe disso há muitos anos, há muitas décadas, que casamento e religião, embora sejam alvos de ataque, os dois são tanto protetores para a tristeza, depressão e suicídio, quanto para aumentar a sua felicidade, né? Isso é sensacional, né? Não sei se todo mundo sabe disso. A gente tem no livro, a cada capítulo, tem citações sobre felicidade, né? Tem o John Donne que diz: nenhum homem é uma ilha isolada, cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Aí Sêneca fala uma coisa que tem tudo a ver com esse momento. E ninguém pode viver feliz se só pensa em si próprio e transforma tudo em questão de sua própria utilidade. Você deve viver para o seu vizinho se você quiser viver para si mesmo. A gente está vendo esse momento de pandemia, eu também acho que esse momento evidenciou essa diferença social que a gente vive. Não é? Esse disparate, essa coisa do lockdown, fica em casa. O fica em casa, para um é uma coisa, o fica em casa do outro é uma desgraça, entendeu? Não é? É a fome, é a miséria, é a violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher. Exatamente. É um negócio assim, não é? Ao mesmo tempo em que... Porque uma coisa é ficar em casa vendo série e pedindo comida no iFood, com a geladeira cheia. Outra coisa é você ficar em casa e o pior de você é ficar junto, né? Exatamente. Ouvir à tona o pior de você. Exatamente. Eu lembro de... Tem uma analogia de Schopenhauer que eu acho sensacional. Os seres humanos são como os porcos espinhos, né? Então, quando eles se aproximam muito, eles se machucam, eles se ferem, né? Também não é um pensamento para a gente levar ao pé da letra, mas, assim, de fato, quando aproxima muito, mas tem machuca. a ver, né? Tem a ver, às vezes sim, né? E quando se afasta demais, morre de frio. Então, fica numa situação que tem que achar uma distância que seja uma distância apropriada para aquela família, aquela conjuntura. Que a gente sabe que tem até a questão até dos temperamentos, né? Tem gente que, como eu, sou um sanguíneo. A solidão, para mim, ela nem sempre foi bem-vinda. Eu tive que aprender. Agora, quando você pega, por exemplo, uma pessoa... Esse sanguíneo é aquela divisão dos temperamentos, lá de Hipócrates, né? Tá. É uma coisa bem, bem antiga. Assim, é bem antigo mesmo. Isso é tão antigo que morreu no meio do caminho e está sendo resgatado agora. Mas também é usado na psicologia, né? Qualquer livro aí de psicopatologia, você vai ter esses temperamentos. E é muito interessante, porque tem pessoas que vão ter aquele traço de personalidade bem mais introvertido, que é um caos para essa pessoa ter que falar com as pessoas. Então, eles estão, show para eles, né? Eles estão, nossa, estou adorando. Eu tenho meus pacientes, eles falam, cara, essa coisa da pandemia para mim foi ótima. Eles falam isso com um certo tom de vergonha. Porque eles falam, olha, eu sei que as pessoas estão morrendo, eu sei que está todo mundo triste, mas para mim foi ótimo. Eu estou podendo ficar em casa sozinho, é tudo que eu sempre quis, e está todo mundo me deixando em paz, é uma coisa maravilhosa. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!